A coluna da semana é sobre a CPI da pandemia, que será instalada no Senado por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso. O presidente Jair Bolsonaro fez um ataque ao ministro Barroso que é inusual. Um presidente da República não ataca o ministro do Supremo dessa maneira. O presidente disse que falta coragem moral a Barroso. Acusou o Barroso de atender a interesses políticos da bancada de esquerda no Senado para que seja instalada a CPI da pandemia. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá? Para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Qual é o detalhe? Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. O ministro Barroso está mandando cumprir a Constituição. Há assinaturas suficientes. Mais de um terço do Senado assinou um pedido para a abertura de uma CPI para investigar eventuais crimes, eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia. A reação do presidente Jair Bolsonaro, muito desmedida, muito agressiva, mostra que ele está acuado, ele está com medo. Isso é evidência de que não faltam motivos para abrir essa CPI, para instalar essa CPI e investigar. O presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes ao não se preparar, ao não preparar o Brasil para ter vacinas em número suficiente para uma campanha mínima de vacinação. O Brasil está lá atrás nessa corrida pela vacina no mundo. E houve omissão do presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a dizer que não ia admitir a Coronavac da China. E o Brasil só está se vacinando em alguma medida por conta da Coronavac que foi obtida pelo governador de São Paulo, João Dória, numa negociação com a Sinovac, empresa laboratório chinês. Portanto, há uma série de crimes de responsabilidade, crimes comuns que o presidente da República cometeu durante a pandemia. Mais gente adoeceu e morreu por conta da forma como o presidente Jair Bolsonaro respondeu ao coronavírus. Portanto, isso precisa ser investigado, sim. Né? O ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, tomou atitudes que merecem investigação. A falta de oxigênio em Manaus, por exemplo, quando alertado sobre o risco da falta desse tipo de produto, de insumo lá para socorrer as pessoas, é uma falha grave. Né? O Senado tem sim que olhar para isso. E não é só o Bolsonaro que fica mal na foto, não. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sai bastante chamuscado dessa história. Primeiro, ele se sentou em cima da instalação, né? Não quis fazer a instalação alegando que na pandemia haveria um contato presencial, enfim, então tem que fechar o Congresso Nacional, porque é obrigação do Congresso Nacional fiscalizar o Executivo. E o Rodrigo Pacheco estava aliviando para o presidente Jair Bolsonaro e ficou muito mal na foto com a decisão do Roberto Barroso. Outras pessoas também são cúmplices do presidente Jair Bolsonaro nessa má resposta à pandemia de coronavírus. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, está sentado em cima de uma pilha de pedidos de impeachment. Vai sofrer pressão para poder analisar esses pedidos com mais calma na medida em que essa CPI começar a trabalhar. Ela é fundamental. O Brasil tem que passar limpo o que andou acontecendo. Há uma responsabilidade clara do presidente da República para o Brasil estar vivendo a tragédia que vive hoje, com recorde de mortes, com recorde no número de casos, com um recorde no número de famílias que estão vendo os seus entes queridos morrerem. Né? É o que está acontecendo no Brasil. Essa tragédia ela tem nome. Né? Jair Bolsonaro, ele é o principal responsável. E a forma como ele reagiu à decisão do ministro do Supremo, Roberto Barroso, mostra todo o despreparo do presidente da República. Ele não pode se referir ao ministro do Supremo daquela maneira. Né? Está errado o que o presidente fez, mas é um retrato do que o Bolsonaro é. Acuado, ele sai atirando, tenta atribuir ao Barroso intenções que o Barroso não teve. A gente pode discutir se decisões monocráticas fazem mal ou não ao país. Há um excesso delas, sim, no Supremo Tribunal Federal, quando um ministro decide uma coisa
em vez de os 11 ministros serem instados a analisar aquele assunto, mas no caso a decisão não tem nada de ilegal não. O Barroso só mandou cumprir a Constituição. Quem está errado nessa história é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que quis disfarçar, faz um discurso vazio de união nacional, o tal pacto dele naufragou, o tal projeto lá para furar a fila da vacina conta com o apoio dele, para que as empresas possam furar a fila da vacina, e ele ficou mal na foto com a questão da CPI da pandemia. Essa é a coluna da semana, um abraço e até a próxima. Qual?